Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, companheiros e companheiras, ao programa Independência. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2024, esta semana está começando o programa Independência. Trazemos um tema que não sei se é polêmico, mas com certeza vai levar alguns e algumas à reflexão. Porque no programa de AA, no programa de NA, à luz dos 12 passos, também isso vale para Narcóticos Anônimos, DASA, Amor Exigente, Neuróticos, todas as Irmandades Anônimas. Se fala que é um programa espiritual e não religioso. E hoje é exatamente sobre esse tema que a gente vai falar um pouco. Religião versus espiritualidade. Qual que são as nuances que falam sobre esse tema? Vamos falar um pouco sobre: vale a pena ter uma religião de escolha? É bom que tenha? Ela pode se misturar dentro de uma sala anônima? Como que é essa questão da religiosidade, Marco Melo? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. E é essa ajuda que eu vou tentar dar. Eu não sou um especialista, aliás, eu não sou especialista em nada, companheiros e companheirinhas. Mas eu vou tentar, à luz da minha experiência, das coisas que eu já observei nesses anos que eu estou aí com vocês, o que significa essa questão aí de religiosidade e espiritualidade. Maravilha, maravilha! Vamos iniciar o programa Independência com a música Caminhada. Música de Rodrigo Dias, de Sete Lagoas, e letra minha, Marco Melo, na área. Grande abraço, até já! A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Tive que ir ao inferno pra dar valor ao paraíso. Ver no pranto pra dar valor ao meu sorriso. Desrespeitei a mim pra dar valor ao respeito. E pra dar valor à vida. Grita pra dar valor ao silêncio. Guerria pra dar valor à paz. Estradas tortas, em pedras tropecei. Caminho sem saída para aprender a linha reta. Verdadeiro florescer é mais simples e correta. Estradas tortas e pedras tropecei. Caminho sem saída para aprender a linha reta. Verdadeiro florescer é mais simples e correta. A estrada é bonita quando se vê a simplicidade da vida. Caminhada, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com
marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Muito bacana, você ouviu a música Caminhada, muito bacana essa música. Rodrigo, eu queria agradecer aí você, a Grazi, a participação especial da Grazi também em todas as nossas musiquinhas, muito legal, muito bacana. Vamos ainda fazer um vinil, hein, companheiro? Tamo junto. Beleza, galera? Hoje vamos falar sobre religião, religiosidade e espiritualidade. O nome na verdade é esse, religiosidade e espiritualidade. Para começar, vamos tentar entender o que é religião e o que é espiritualidade. Eu vi uma metáfora que eu achei bem interessante, que ela compara a religião a um vaso e a espiritualidade ao conteúdo do vaso. E eu acredito que é bem por aí. Religiosidade ou religião é o que contém a espiritualidade, ou seja, são os caminhos que podem me levar a uma espiritualidade. E um desses caminhos são os 12 passos, são as Irmandades Anônimas, companheiros. É disso que a gente está falando hoje. O que a gente mais fala aqui no programa Independência é sobre o programa de 12 passos, porque é o programa que com mais eficiência, com mais eficácia no tratamento de dependência química, de alcoolismo, de codependência, de neurose. Neurose assim, não no sentido de, e os psicólogos não são bons para combater a neurose? Não tenha dúvida, melhores do que qualquer um. Só que, diante da experiência ou diante da compreensão de neuróticos anônimos a respeito da neurose, talvez não seja a mesma da psicologia. Eu nem estudei psicologia o suficiente para saber qual que é a definição de neurose dentro dessa ciência. O que eu sei é que, dentro da visão de neuróticos anônimos, neurótica é toda aquela pessoa cujos comportamentos, emoções ou pensamentos interferem em suas atitudes, em seus sentimentos, conforme ela mesma determine, conforme ela mesma reconheça, em qualquer grau. Então, filhão, dentro dessa visão tão ampla, a neurose é uma coisa que abarca ou preenche, eu acho que quase todas as pessoas do planeta, né? Ou seja, precisamos de neuróticos anônimos, todos nós, seres humanos, para lidar com as nossas questões, porque quem que não é interferido com as suas próprias emoções nas suas questões pessoais? Eu acho que quase todo mundo, né, galera? Então, é isso. Quando eu falo de religiosidade e de espiritualidade, é sobre isso que eu tô falando. A espiritualidade permeia as Irmandades Anônimas, permeia todo o programa de 12 passos, não tenha dúvida quanto a isso. O que se encontra nas salas anônimas, com certeza, é espiritual. Só que os grupos falam, é espiritual, mas não é religioso. E aí que a gente vai começar a entrar na questão da religião. Por que a religião não pode invadir as salas anônimas? Dá para entender mais ou menos por que isso acontece? A minha visão é a seguinte: se, para começar, né, um adicto e um alcoólico, ele já é um pouco teimoso de natureza, um pouco teimoso e também não gosta de ninguém impondo nada na sua vida, por causa da autossuficiência, por causa do egocentrismo, por causa do perfeccionismo exacerbado. Um falso perfeccionismo é aquele perfeccionismo que o cara não faz nada, né? Acha que é perfeccionista, mas se não ficar perfeito eu não vou fazer, então não faz, né? Que tipo de perfeccionismo distorcido é esse, né? Bem típico dos alcoólicos e dos adictos, né? Porém, você pode ver que esses turrões que somos nós, não aceitamos que se imponha, seja lá o que for. Não gostamos de imposição. Tanto que o programa sugere
E essa palavra sugerido cai como uma luva para nossa doença, porque se falar a gente impõe, ou a gente determina, ou é para fazer tal coisa, já lascou, não vai ficar. O programa não é de atração e não é de promoção. Uma das coisas que eu acho que atrai o adicto e o alcoólico, e o neurótico e o codependente nas irmandades de cada um, né? É justamente essa não imposição, é essa sugestão. A gente sugere, você faz se você quiser. Essa liberdade de fazer ou não determinada coisa é uma das coisas que já começam a atrair essas pessoas para as Irmandades Anônimas. Então, já que o programa já é sugerido e tudo mais, também é sugerido o quê? Que você tenha a sua compreensão de Deus, que você traga a religião que você quiser dentro do seu coração, independente de qual seja a sua religião, você vai ser bem aceito nas Irmandades Anônimas. É disso, é dessa liberdade religiosa, dessa liberdade espiritual que o programa está falando. Por isso que ele é espiritual e não religioso. Porque eu vou te falar, velho, se quando eu tivesse chegado numa sala anônima, alguém tivesse falado pra mim, ó, você tem que acreditar nesse Deus que tem esse nome, que tem essa liturgia, que tem esses preceitos, eu não tinha ficado mais nem a pau. Eu já tinha eu já tinha enfiado o pé na garrafa de café e tinha ido embora. A verdade é essa, mano. Não dá pra impor religião. Isso não é só para as Irmandades Anônimas, hein, velho? Vamos falar aí fora das Irmandades. Alguém gosta de que imponha-se a religião do outro? É quase que um estupro. Quando alguém tenta enfiar a sua compreensão religiosa para outrem, ele está praticamente estuprando a mente da outra pessoa. Ô Marcão, você gosta de falar pesado, hein, mano? Estupro é foda. Mano, mas velho, o estupro não é eu querer impor alguma coisa a alguém? Enfiar alguma coisa em alguém? É a mesma coisa, é um estupro intelectual, é um estupro emocional, é um estupro espiritual, digamos assim, né? Fazendo uma analogia, tá, gente? Então, eu não consigo impor. Aquela coisa tem aquelas religiões proselitistas que elas ficam batendo na sua porta aos domingos, de manhã cedo, batem palma na sua porta e vem falar, eu vim aqui para falar de Deus, posso falar de Deus para você? Olha... Eu já entendeu o que eu quero dizer? E eu não tô indo contra nenhuma religião que faça isso, tá, gente? Não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que é praticamente impossível convencer uma pessoa que já tem um caminho espiritual e um caminho religioso a mudar de religião. É simples assim. É por isso que fala que de futebol e religião não se discute, e política também, né? No Brasil de hoje em dia. Não se discute por causa disso, velho. O cara nasceu corintiano ou ele se tornou corintiano. Não adianta você falar o palmeirense ir lá querer convencê-lo de que o barato é ser palmeirense. O flamenguista, a mesma coisa. Ele é flamenguista. Aí o cara vai falar, não, vai pro Fluminense que é uma boa. Gente, não se impõe time de futebol pro outro. Ele já tem a decisão dele. Não dá pra impor. E isso vale a mesma coisa na sala. Nas salas anônimas, nos grupos anônimos é exatamente a mesma coisa. Para a gente continuar no princípio da atração, não da promoção, é bem sugerido que não se imponha a religião a ninguém, né? Então não falamos o nome de determinado Deus, não nomeamos o poder superior de ninguém. Até essa coisa de chamar Deus de poder superior é para tirar realmente da reta. Olha, se você quer chamar de Deus, mas tem a palavra Deus, tá? Nos enunciados de 12 passos tem a palavra Deus, mas sempre que você vê a palavra Deus, você pode ver que logo em seguida tem vírgula, como nós o concebíamos. O que significa isso? Que cada um tem a sua compreensão de Deus. Cada um tem a sua compreensão do poder superior. Ih, Marcão, mas aí o cara que não acredita em Deus não pode se recuperar? Essa é a pergunta que fica, né, galera? Isso eu vou responder no segundo bloco. Agora, por enquanto, eu tô falando sobre essa imposição de um determinado Deus, né? Ou uma determinada nomenclatura de poder superior, tá ok? Então,
eu chego numa sala arrebentado, vamos falar a verdade, a gente chega arrebentado, emocional, fisicamente, o fígado não tá muito bom, a respiração não tá muito, enfim, né, físico, emocional, financeiro, muitos de nós, né, velho, não tô falando que todo mundo chega falido lá, mas se não chegar falido é só continuar usando que vai falir, hein, vai à falência, é batata, não tem como não, sabe? Então chegamos lá na decadência da nossa doença. Aliás, foi essa decadência, foi essa derrota que nos trouxeram até os 12 passos, né, gente? Vamos falar real. Então, quando a gente chega numa sala anônima derrotado, ainda vão impor pra gente que determinado Deus que a gente... Porque a gente, muitos de nós, né? Muitos de nós tentaram na religião, velho. Eu posso falar por mim. Eu tentei. Eu fui numa religião porque eu queria parar de usar, não consegui. Eu fui em determinada outra religião porque eu queria parar de usar, também não consegui. E eu fui também para médicos, eu fui para psicólogos, eu fui para tudo quanto é lado para querer parar de usar. Mas sabe por que eu não consegui? Porque no fundo eu acho que eu não queria, né, velho? Porque quando o cara quer, o cara consegue. Aliás, o que a terceira tradição fala? Fala disso. O desejo de parar de usar, cara. Quem não tiver o desejo não adianta. Não adianta religião, não adianta psicólogo, não adianta remédio, não adianta nada. Primeira coisa que o cara tem que ter é o desejo de parar de usar. E eu só tive esse desejo depois que eu conheci o programa. A real é essa, porque eu nem tinha noção de que eu não tinha no fundo o desejo. Eu queria uma fórmula mágica, eu queria uma pílula mágica. Doutor, me dá uma pílula para eu continuar usando de boa, porque eu não queria parar, eu queria usar de boa, como eu já tinha usado no passado, mas, mano, não dá. Depois que desenvolveu a dependência química, ela já chegou num estágio que já era, virou síndrome. Não dá pra voltar atrás, não tem cura, não consegue, velho, não tem, ó. Se você tá pensando que você ainda vai conseguir, nem tente, velho. Nem tente que vai dar ruim. A real é já exatamente essa. Então, quando a gente fala de religiosidade versus espiritualidade, é disso que eu tô falando, né? O programa é espiritual e não religioso. E mais, o programa é laico. Laico significa que a gente não impõe e nem necessita ser religioso ou acreditar em nada para chegar no programa. Tudo que você tem que ter é o desejo de parar de usar. A real é essa. Vamos de novo na terceira tradição, gente. Por isso que religião não tem nada a ver com os programas de 12 passos. E espiritualidade? A espiritualidade sim. Porque a gente precisa ter algo maior do que nós. Que seja amoroso, cuidadoso e maior do que nós, velho. Porque do nosso jeito, com a autossuficiência, a gente elegeu a si próprio como poder superior. Vamos dar a mão à palmatória. Eu era o meu Deus, eu fazia tudo, eu acontecia, eu achava que com a minha própria força, com o meu próprio poder, eu conseguiria vencer as garras da doença que eu nem sabia que eu tinha. A real é essa. Pense numa pessoa totalmente inconsciente da real. O cara tava vivendo numa ilusão, sou eu, vivendo numa ilusão de que eu tinha controle sobre qualquer coisa. E por que o primeiro passo fala, depois da admissão, né? Depois de eu admitir que eu sou impotente perante uma doença, porque primeiro eu preciso saber que eu tenho uma doença, depois que eu soube que eu tinha uma doença e que eu era impotente a ela, e aí? Aí eu tenho que admitir de novo que eu perdi o domínio da minha vida. Então esse controle que eu pseudo achava que eu tinha não era real, era mais uma ilusão. Aliás, a doença da adicção é a doença do auto-engano, a doença da ilusão, né, galera? E aí chego no programa e eu leio lá Deus, poder superior. Eu falo, ai que saco, lá vem mais um desses caras achando que a religião vai me salvar. E não é questão de salvação. O programa de 12 passos não está prometendo salvação nenhuma. A única coisa que ele promete é libertação. Libertação do quê? Não é nada em relação à religião. É libertação da adicção ativa.
É a única promessa do programa, galera. E para isso eu preciso sim encontrar um poder diferente do meu, porque na minha autossuficiência eu não consegui parar de usar. E muitos de nós não conseguem, talvez a maioria. É por isso que a gente chega, velho. Vamos falar real. Eu chego porque o meu poder não foi maior do que a minha doença. Quando a minha doença se tornou mais poderosa do que meu poder pessoal, eu perco. Eu perco geral e aí eu preciso de ajuda. Eu preciso admitir a minha impotência. Eu preciso ver que eu perdi o domínio da minha vida. E quando eu faço isso, eu realmente vou precisar que um poder maior do que eu, que seja maior do que a minha doença, me ajude. E ele tem que ser maior do que eu, e ele tem que ser amoroso e cuidadoso, né? Porque isso daí é meio que óbvio, né? São preceitos, os únicos preceitos desse poder superior, segundo a visão dos 12 passos, ok? Então, no próximo bloco, a gente vai falar aquilo que eu, né, já mencionei, né? Por que esse poder superior, ele tem que, ele pode ser, até os ateus podem ficar limpos. E aí? O cara não acredita em Deus, como é que ele vai ficar limpo? Isso é um dos tópicos que a gente vai falar. E depois eu vou falar também dos passos espirituais, né, do programa, que vão me ajudar a definir e ter um estreito relacionamento com um poder maior do que eu, que no meu caso eu nomeei ele como Deus. Ok? Eu posso nomear ele se eu quiser. Eu posso. Só vocês que não podem nomear pra mim. É disso que se trata. De novo, do meu egocentrismo e da minha autossuficiência. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir aquela também. Nossa, né, Rodrigão? Obrigado, hein? Vamos ouvir Anônimo. Essa música se chama Anônimo. Composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Por um tempo inconsequente, minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de ruas. Já por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a história. Vivo eterno agora, agora. Mas cá está
Tô de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só, vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Você ouviu Anônimo, música de Rodrigo Dias, letra de Marco Melo, que sou eu. Maravilha, maravilha. Gosto muito dessa música, Anônimo. Obrigado, viu, Rodrigão? Você é o cara, filho. Vamos continuar poetizando e musicando aí as poesias, tá, irmão? Tamo junto. Obrigado pra Grazi também, participação aí. É isso, galera. Estamos falando de religiosidade versus espiritualidade. Pra começar, só de botar versus já fica uma coisa meio foda, porque, mano, é versus mesmo? É uma coisa contra a outra? É eu estar ou na religiosidade ou na espiritualidade? Eu já não vejo assim. Eu botei versus que era pra causar aquela velha polêmicazinha que eu gosto de causar, mas não é exatamente versus, porque uma coisa não é contra a outra. Eu acredito que uma coisa é sim complementar a outra. A real é essa pra mim, porque eu acho assim, as pessoas que têm uma religião de escolha, elas têm mais facilidade em ficar limpas se elas continuarem também na Irmandade Anônima onde ela se filiou. A verdade é essa. Tem mais facilidade sim, porque é mais um apoio, gente. Quanto mais apoio o adicto coloca na vida dele para ficar livre das drogas, melhor, filho. Quanto mais apoio ele tiver para se autoconhecer, quanto mais apoio ele tiver para se tratar, melhor. Então, se ele tem uma religião de escolha, se ele tem uma rede de proteção familiar, uma rede de proteção com psicólogo, ele tá passando em psiquiatra, ele também vai no futebol, eu não sei, velho. Rede de proteção são pessoas que te apoiam, né? E a religião pode fazer muito sim esse papel. Agora, vamos falar real, velho. É melhor manter o anonimato na sua religião de escolha. Tudo bem, você já quebrou, todo mundo sabe que você usou droga e o caramba, não tem problema. Mas, velho, vai tratar da sua adicção, vai tratar do seu alcoolismo numa sala anônima. Lá você tá no lugar certo, lá você vai falar das suas insanidades, lá você vai falar, pô, tô com uma vontade de usar droga da porra hoje, velho. Mano, você fala isso na sua igreja, o cara vai ficar preocupado. Você fala na sua família, vão te internar de novo, negão. Sabe, velho? A gente tem que saber o que falar, aonde falar. Tem coisas que eu posso falar numa sala, tem coisas que eu não posso falar na minha profissão, tem coisas que eu não posso falar em outros campos da minha vida. Na família, por exemplo, principalmente quando elas estão, né, quando os familiares estão adoecidos pela convivência comigo, que arrebentou com a vida de todo mundo com o uso desenfreado de álcool e drogas. É claro que mesmo eu estando há 11 anos limpo, se eu falar na minha família que eu tô morrendo de vontade de usar droga, vai ficar meio assim, fala, mano, será que a gente vai precisar internar Marcão agora, depois de todo esse tempo, será que ele vai recair? Fica sempre essa pulga atrás da orelha da família, gente, não tem jeito, a gente está rotulado. A sociedade, a família, todo mundo, velho. A igreja rotula a gente, velho. Nós temos um carimbo na testa. Adicto, alcoólico. Não tem o que fazer, filho. Esse carimbo já é seu. Toma que é sua, Tafarel. Não tem o que fazer. Só que o que eu posso fazer, a partir das minhas atitudes, dos meus comportamentos em recuperação, eu vou recobrando a confiança da família, a confiança da sociedade. E o anonimato pode me preservar nesse sentido. É por isso que na igreja, na sua religião de escolha, velho, deixe quieto essa parte. Deixa quieto.
Tá com vontade de usar? Vai pro NA, vai pro AA, vai falar das suas mazelas e dos seus perigos e dos seus medos a respeito da adicção e do alcoolismo lá, fi. Na igreja não, na sua religião não. Lá você vai para estreitar o seu relacionamento com esse poder maior, que se você é religioso, provavelmente estamos falando de Deus, né? Então vá na sua religião para estreitar esse relacionamento com Deus, que existem alguns passos também entre os 12 que tem tudo a ver com isso, né, galera? A verdade é essa. E aí... primeiro, antes de eu falar dos passos que tem a ver com espiritualidade, eu vou falar um pouco desse negócio dos ateus e também vou dar uma pincelada nos agnósticos, tá, gente? Inclusive, tem um capítulo inteiro do livro grande, né, do livro de Alcoólicos Anônimos, do livro azul de AA, que fala, nós os agnósticos. Os agnósticos, o agnosticismo é a crença de que pode haver um poder maior, criador de tudo. Pode existir um Deus, só que ele não consegue ser provado para mim, que sou agnóstico. Ninguém prova que ele existe e ninguém prova que ele não existe. Portanto, eu não sei se acredito ou não. O agnóstico é meio em cima do muro, velho. Vamos falar a verdade, mas ele ainda está aberto à possibilidade de um poder maior. Um poder criador, um Deus, etc e tal. Ok? Esse é o agnosticismo. Já o ateísmo parte do pressuposto de que realmente não existe Deus. Não existe uma força maior, que tudo se dá no plano material. É tudo física, é tudo até quântico se quiser, mas não é espiritual, não existe espiritual. Existe o mental, existe o biológico, existe as reações químicas, existe a ciência. E tudo bem também, eu também sou um homem de ciência, filhão. Eu sempre tive esse negócio de ciência. Só que o meu cientificismo teve que se adaptar a uma crença num poder maior, porque eu vi milagres acontecerem, tanto na minha vida como na vida de muitos companheiros e companheiras. Não tem como esse avestruzão aqui fingir que não viu o que viu. Não adianta o avestruz aqui botar na cabeça dentro do buraco e falar não vi nada. Aquilo ali foi puro fenômeno físico-biológico. Não foi, velho. Eu consegui ver algo além do físico, do biológico, do científico. E aí não tem explicação científica pra coisa. A explicação que eu fui encontrar foi através do caminho da religião. Ok? Alguns livros sagrados que eu li, algumas, na verdade, eu acho assim, os livros sagrados de todas as religiões, eles têm grandes sabedorias e grandes ensinamentos, desde que eles sejam lidos e vistos, aí é minha opinião pessoal, tá, galera? Que eles sejam vistos e lidos de maneira simbólica, tá, gente? Eu gosto de olhar isso de maneira simbólica, porque se eu levar ao pé da letra, muitos desses escritos aí, eles têm passagens estranhas, passagens machistas, homofóbicas. Tem várias coisas que dá pra criticar, velho. Dá pra criticar e feio. E se eu começar com crítica, eu que sou o rei da crítica, ferrou, né? Eu vou acabar com aquela possibilidade de estreitamento do meu relacionamento com o poder superior. Então a minha visão pessoal, eu preciso enxergar as coisas um pouco mais simbolicamente, um pouco mais arquetipicamente, né? E aí eu já vou até beber um pouco no Jung, né? O Carl Gustav Jung, né? Um grande, excelente psicólogo, discípulo de Freud. Ele falava muito dos arquétipos, né? Que as coisas são muito arquetípicas. E eu gosto essa visão tem tudo a ver com o que eu acredito, tá, gente? Eu não tô querendo impor a minha religião, nem a minha visão, nem a minha filosofia. A única filosofia que eu não imponho, mas eu sugiro para vocês, é a filosofia chamada 12 Passos. E dentro da filosofia chamada 12 Passos, a sugestão é que se creia em um poder maior do que eu. E aí? E o ateu, velho? Que não crê num poder maior, que não tem um poder maior, que não tem Deus, velho. Ele tira o Deus da equação.
E aí esse cara também teve problema com álcool ou drogas, velho. Porque se tem uma coisa que é democrática, é nossa doença. Ela vai pegar em ateu também, filho, não adianta. E também vai pegar em crente, vai pegar em budista, vai pegar em maometano, vai pegar em todo mundo, vai pegar no sufi, vai pegar no índio, vai pegar no xamã. Velho, cada 10 que provarem vão desenvolver. Não tem o que fazer. Isso aí é estatística mundial. E aí, velho? O ateu tá na mesma derrota que o crente. Ambos vieram para a sala porque estão com problemas de abuso de substâncias psicoativas. Foram derrotados por essa doença. Essa doença é terrível, ela derrota a todos. E ele também foi derrotado. Temos pelo menos um denominador comum. Todos os crentes, os descrentes, os ateus e os agnósticos se abraçam na mesma irmandade ou nas mesmas irmandades, com problemas muito assemelhados, né? Problemas de álcool ou drogas. E então, tanto o ateu quanto qualquer outro tipo de pessoa com ou sem crença religiosa, ou espiritualista ou espiritual, vai se encontrar numa irmandade anônima derrotado. E aí? Como é que o ateu vai fazer com essa parte aí, cara? Porque tem em 6 passos fala de Deus, ou menciona um Deus, ou fala sobre poder superior, ou bota ele em letra maiúscula, que é a mesma coisa. E aí, filho, cada ateu é um caso, tá? O caso dele, ele vai ter que ver com ele. Eu posso falar de maneira genérica aqui. De maneira genérica, o ateu, ele geralmente ele é um cientificista, como eu estava falando que eu fui e sou ainda, tá? Eu só não sou mais ateu. Aliás, eu acho que eu nunca fui ateu, mas agnóstico eu já fui, tá? Eu já abri a possibilidade de Deus não existir, até eu encontrar esse programa, né, velho, que me mostra milagres, cara. Nós somos milagres modernos, eu concordo com o Bill e com o Bob nisso aí. Somos milagres modernos, é só participar, é só continuar voltando que você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver coisas espirituais acontecendo na prática. Na prática, não é ali o cara me falou. E não é um fenômeno, tipo, andou em cima da água, multiplicou pães. Tudo bem, eu nem vou entrar nesse mérito. Eu tô falando de milagre verdadeiro e real na minha frente, que eu posso ver e comprovar, porque eu fui testemunha disso. Então, com certeza o ateu vai continuar voltando e um dia ele vai enxergar isso. Talvez ele se torne um agnóstico, pelo menos, né? Mas e nem é princípio do programa querer converter ninguém. Ninguém tá querendo converter ateus aqui, gente. Nós não somos aqueles clérigos proselitistas que precisamos abarcar todos os incrédulos, todos os ateus, todos os... nada disso, filho. A gente só tem a nossa experiência pessoal. Só que ele vai ter que ter sim um poder maior do que ele, amoroso, cuidadoso, e não tem como não ter. Porque faz parte do próprio programa de 12 Passos essa concepção. Isso é intrínseco à prática desse programa. Então, os ateus vão ter que ter sim essa compreensão, alguma compreensão de um poder amoroso, cuidadoso e maior do que ele. E como que ele vai fazer isso? Velho, tem uns que pelo menos, já que eles acreditam na ciência e nos movimentos das galáxias e nas coincidências muito loucas que a física e a física quântica e a cosmologia podem ter, essas pessoas, elas podem eleger esse poder que rege todas essas coincidências universais aí. Pode ser isso. Isso é uma das formas como o ateu pode botar o poder superior dele, mas quem vai eleger é ele, não sou eu que vou ter que falar para ele, é ele que vai ter que ver essa parte. Então, vamos falar assim, uma outra maneira é o cara adotar a própria irmandade ou o próprio grupo
ou o próprio programa de 12 passos como seu poder superior, porque ele preenche os pré-requisitos: amoroso / cuidadoso e maior do que eu. Um grupo de pessoas amorosas e cuidadosas que somos nós nas Irmandades, não somos isso? Não somos amorosos e cuidadosos? Eu não abraço o recém-chegado como eu me abraçaria se eu estivesse chegando? Eu não me enxergo nesse cara que está chegando arrebentado lá numa sala anônima, num grupo anônimo, com os olhos marejados de emoção, querendo de verdade que aquele cara continue voltando porque ele vai encontrar o que eu encontrei? Isso aí já faz parte de uma das coisas que eu considero como milagres, tá? Uma pessoa egoísta, egocêntrica, que só pensava em si, de uma hora para outra. Na verdade não é de uma hora para outra, é um processo longo, gente. Vocês vão ter que continuar voltando para entender, se vocês não entenderam essa parte. Demora um pouco, mas uma pessoa egoísta, egocêntrica, só pensava em si, o umbigo dela estava no centro da galáxia e de repente se emociona verdadeiramente com um derrotado que chegou lá com um chinelo de cada cor dentro de uma sala, todo com as pernas feridas, magricelo, tá só, parece o chassi do grilo. Esse cara ser a pessoa mais importante, sinceramente, para minha vida naquele momento. Porque é isso, é esse sentimento que brota no meu coração quando uma pessoa que eu vejo a mim ali, eu vejo eu quando eu entrei e eu falo, nossa, e eu torço, e eu oro, e eu rezo, e eu peço para que esse cara fique, para que alguma das palavras que ele ouvir naquela reunião o atraia a ponto dele conseguir se libertar daquilo que o trouxe ali. Isso já é um milagre, isso já é milagroso, isso já é uma mudança de comportamento, de ação, do jeito de ser, de pensar, de agir de uma pessoa. E o ateu vai passar por isso. Então, por isso que eu falo, já que ele ainda não tem essa compreensão, ou nem precisa ter, tá? Mas já põe isso, já coloca esse sentimento, essa comprovação de que aquelas pessoas que estão naquela sala são maiores do que ele, são bondosas, são caridosas, são cuidadosas com ele, com o outro, com o próximo. E são maiores do que ele, claro, mais do que um é maior do que eu. Então, tá quebrado esse paradigma, sabe? Que o ateu não consegue porque ele não acredita em Deus. Isso aí é balela. Isso aí é balela pro ateu que não quer parar de usar. Filhão, você tem que fazer a terceira tradição primeiro, sendo ateu ou não. Tem o desejo? Quer parar de usar? Fechou. Então aí você vai entender isso que eu acabei de falar. Aí você vai continuar voltando. E aí você vai observar com a sua inteligência e com o seu coração, porque o ateu não significa que ele não tem emoção, não. Ele pode estar anestesiado pela dicção, como eu estive, de não ter nem valores morais, de roubar o meu próprio pai, o cofrinho da minha própria sobrinha. Eu fui esse cara, filho. Isso aí é uma pessoa que não tem sentimento nenhum, que está vivendo numa insanidade terrível. Vamos falar real. Agora, partindo do princípio que vai voltando, porque tira a droga do cara, o cara fez o primeiro passo. Ele tem o real desejo de parar de usar, ele tira a droga da vida dele, velho. Ele faz o primeiro passo, ele não usa mais. O primeiro passo eu posso ficar limpo o resto da vida, só com um passo. Só que vai ter os outros passos. Os outros passos vão me tornar uma pessoa melhor, vão tornar qualquer um que se debruce para praticar esse programa, vire uma pessoa melhor e vira, velho. E isso é parte do segundo milagre que eu gostaria de falar. O milagre da mudança. O milagre de uma pessoa egoísta virar uma pessoa altruísta. De uma pessoa egocêntrica virar uma pessoa caridosa. Isso aí eu vejo na prática. Isso aí também é milagre, cara. É milagre moderno. E eu fecho com o Dr. Bob nisso aí. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir Aonde Está a Recuperação, Rodrigo Dias e Marco Melo. E já já a gente volta com mais programa Independência. E aí eu vou falar dos passos, galera.
Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde está a recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação. Voltar à vida normal. Ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Maravilha, você ouviu Onde Está a Recuperação? Música de Rodrigo Dias, de Sete Lagoas. Sigam o Rodrigo Dias e sigam a sua banda Capital Brasil lá no Instagram. Tamo junto, Rodrigo. Obrigado por musicar minha poesia. Tamo junto. Maravilha. Vamos continuar com o nosso tema religiosidade versus espiritualidade. Eu falei no bloco passado que a gente precisaria falar um pouco de passos, né, galera? Porque quando a gente fala de religiosidade e a gente fala de espiritualidade à luz dos 12 passos, eu até falei que aquela pessoa que tem uma religião de escolha, ele vai ter um pouquinho mais de facilidade de se manter limpo, se manter em recuperação, porque realmente uma igreja é um apoio a mais, né? Mas eu falei também de psicólogo, de psiquiatra, de terapias, seja lá quais forem, holísticas ou não. Acompanhamentos sempre são bons para a gente ter mais ferramentas para entrar em recuperação e para continuar em recuperação. Temos que lembrar sempre disso. E a religião é uma dessas. A minha querida e saudosa Linda Arnoldi sempre falava: a melhor recuperação é aquela que coloca um pé na religião, um pé na programação. Isso que ela sempre falava e ela tem total razão. E realmente é mais fácil para quem tem esse alicerce aí religioso, mas não necessariamente precisa ter um alicerce religioso. À luz dos 12 passos, a espiritualidade ela se reflete em alguns passos.
Primeira coisa que eu preciso falar é que todos os passos de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e todas as Irmandades Anônimas são espirituais. Todos. Não tem passo que não seja um passo espiritual. Todos também são passos de ação. Tem muita gente que pensa, não, o 7º passo eu só preciso esperar Deus remover meus defeitos. Não, senhor. Também o 7º passo requer muita ação. Então vamos lá. Quais são os passos que eu preciso fazer para aumentar ou para estreitar esse meu relacionamento com um poder maior do que eu, com um poder maior, com um poder superior ou com Deus, conforme cada um possa significar e estabelecer para si mesmo? Primeira coisa, lógico que eu preciso do primeiro passo para dar qualquer outro passo, ou eu dou o primeiro ou eu não tenho passo algum. Então o primeiro passo, obviamente, eu paro de usar. Eu não posso estar usando, porque é aquela velha história, né, gente? Quando a gente está no uso, a primeira coisa que a gente perde é o nosso componente espiritual. Não tenha dúvida que qualquer tipo de espiritualidade, de Deus, de poder superior, ele não quer que você use droga, velho. Não quer que você enche a cara. Encher a cara e usar droga é completamente avesso à compreensão de Deus. Deus quer que vocês tenham uma vida regrada, uma vida emocional estruturada, uma vida pessoal estruturada, e não dá para uma pessoa doente que tem problema com álcool e droga estruturar nada usando droga. Então o primeiro passo essencial, paro de usar droga primeiro. Então a primeira missão minha, quando eu chego ao programa, é estacionar com o uso, beleza? Aí, o passo 2, que é o passo da mente, é um passo da sanidade, ou seja, é onde eu começo a vir a acreditar. O enunciado do segundo passo não fala, viemos a acreditar que um poder maior poderia devolver-nos a sanidade? A com crase, porque é para a sanidade. É você sair de um estado insano e ir em caminho de um estado são. Essa aqui é a pegada, é um processo. Então ali já tem uma menção a um poder superior, né? Um poder superior amoroso que poderia me devolver a sanidade. Ótimo. Começo a ter um relacionamento com Deus no segundo passo. Ele pode começar a botar um pouquinho de ideia certa na minha mente errada. A minha mente ficou toda atrapalhada em função da minha doença, em função do uso de álcool e droga, não tenha dúvida. Então, no segundo passo, eu começo a estreitar esse relacionamento. Para quê? Para eu chegar no terceiro passo, eu ter para quem entregar. O terceiro passo não fala, entregamos nossa vontade, quais? As vontades egocêntricas de nossa vida aos cuidados de Deus da forma em que o concebíamos. Pronto. Eu vou ter que entregar alguma coisa para alguém. O que eu vou entregar? Se eu não conheço o que eu vou entregar e não conheço para quem eu vou entregar, o que eu vou entregar. Então, fica difícil. Por isso que o segundo passo e os passos vêm em ordem e eles vão aumentando em complexidade ao longo do trabalho de passos. No segundo eu começo esse relacionamento. No terceiro eu já posso entregar para alguém. Por quê? Porque eu vim a acreditar no passo 2. A hora que eu vim a acreditar, eu começo a conhecer o cara. Eu começo a conhecer esse poder superior para quem eu vou entregar. E no terceiro passo eu faço essa entrega. A parte mais difícil, na minha opinião, é entregar a vida, né? Entregar as vontades egocêntricas, de certa forma, até que é mais fácil do que entregar a própria vida. Mas, se não fizer o terceiro passo também direitinho, na íntegra, você não consegue ter a base, porque passo 1, 2 e 3 são a base do programa, para começar um caminho do autoconhecimento, através do quarto passo. Só com os 3 passos de base bem feitos, ou seja, só com uma construção espiritual bem feita, e quando eu entro em recuperação é o contrário da ativa. Na ativa eu perco o espiritual, depois o mental e por fim o físico. Só quando o cara tá arrebentado fisicamente que ele pede ajuda, né, velho? Teimoso que ele é, teimoso que eu sou. Só a hora que eu comecei a ver que tinha reflexos no meu corpo físico que eu falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. E em recuperação é o contrário. Por exemplo, o cara que é internado, vai lá, tem academia, puxa ferro, come que nem um búfalo,
fica corado porque tem piscina. Dá 2 meses de internação, aquele cara parece que é o senhor recuperação. Bonito, corado, musculoso, que coisinha linda. O físico é a primeira coisa que a gente recupera em recuperação. Só que não adianta, não olha pra aparência física do cara, porque às vezes a mente nem voltou, a mente nem chegou. E o espírito, muito menos, porque o espiritual, agora eu vou falar por mim, eu começo a desenvolver realmente uma espiritualidade mais profunda a partir do 5º ano de recuperação. Pô, Marcão, 5 anos não vou dar conta. Filhão, desculpa aí, velho, pelo menos assim foi comigo. Até o 5º ano eu me considerava um recém-chegado espiritual ao programa. Comecei a entrar num movimento de espiritualidade a partir do 5º ano. É simples assim. Alguns mais espiritualizados que eu, tudo bem, conseguem antes. Não tô falando que com você vai ser assim, eu só tô falando como foi comigo. Então, por último, vem a parte espiritual. Em recuperação é o oposto de na ativa. Na ativa, o último que perde é o corpo, na recuperação é o primeiro, depois a mente, depois, por fim, o espírito. E aí eu falei dos 3 primeiros passos de base, aí eu passo por um processo de autoconhecimento para entender quais são os meus defeitos de caráter, que esse na verdade é o cerne do programa. O programa não tem nada a ver com droga, vai ouvir lá o programa que não tem nada a ver com droga, eu falei sobre isso. Não tem nada a ver com droga, tem a ver com defeito de caráter. Aí conheci os defeitos de caráter, maravilha. Começo a trabalhar eles a partir do 5º passo, porque eu recebo um retorno de um padrinho. E também admito a mim mesmo, a outro ser humano, a Deus, né? A natureza exata desses defeitos. E aí eu começo a trabalhar para me livrar desses defeitos. Como que eu vou fazer isso? Fazendo o oposto, 6º passo. 6º passo é espiritual? Todos os passos são espirituais, galera. Os princípios espirituais, eles permeiam o programa inteiro. Não tem um que não é. Mas o 6º passo não é estritamente um passo que a gente fala, esse aqui é um dos passos de princípios espirituais, estrito sensu. Não. O 6º é prontificação, também tem a ver com autoanálise e automodificação, autoaprimoramento. Ótimo. Estou trabalhando o 6º passo, aí eu vou para o 7º passo. Porque se eu não desenvolver um princípio de humildade no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, se eu não conseguir desenvolver a humildade, e aonde que eu vou desenvolver? Prontificando, fazendo diferente, saindo da minha arrogância, da minha prepotência, do meu egocentrismo. Aí eu tenho um pouquinho de discernimento, que eu já tive no 2º passo também, e vou ter um pouquinho de humildade, porque no 7º passo eu tenho que descalçar as sandálias da arrogância. Mas não é a sandália da humildade? Não, é o contrário. A sandália é da arrogância, eu tenho que entrar em solo sagrado descalço. Descalço essa sandália da arrogância no 7º passo e rogo a um poder maior que eu vim acreditar no 2º, entreguei para ele no 3º, me aprimorei no 4º, 5º e 6º, e agora finalmente eu estou pronto para pedir que ele remova os meus defeitos. Quais defeitos? O que ele quiser, velho. O que você tiver preparado. Nem tudo que te basta é o que ele quer, sabe? Não tem esse negócio de, eu quero que você elimine esse aqui, mas esse aqui não, Deus. Não. Entrega todos e deixa na mão do cara. É ele que sabe o que é melhor pra você, filhão. Você não sabe nada, você foi usar droga, nego. Você foi encher a cara em boteco, você foi pra puteiro, você fez o diabo. Esquece. Você não tem controle sobre a sua vida. Você não entregou lá no 3º sua vida, então para de querer pegar o controle de volta no 7º passo. No 7º passo, tudo que você tem que fazer é desenvolver humildade para poder, quem sabe, ser aquinhoado com a eliminação de algum defeito de caráter que Deus considera que já está na hora de tirar de você. Eu vou te falar, eu tô há 11 anos nesse programa, que eu lembre de verdade, o único defeito de caráter que eu eliminei 100%, aliás não fui eu, quem eliminou foi o meu poder superior, foi a preguiça. Esse aí já era na minha vida e nunca mais eu tive, hein? Isso aí já tem uns 4, 5 anos que ele eliminou, graças a Deus. E eu tô trabalhando para perder mais outros aí. Como? Me prontificando. Mas Marcão, você já chegou no 7º passo, você tem que voltar pro 6º? Velho, o programa é assim.
Se eu não eliminei, se Deus não eliminou para mim, no 7º passo, outro defeito de caráter, alguma coisa eu deixei para trás. Volto no 6º passo, releio o 6º passo, releio as minhas respostas, releio o guia e vejo, olha, eu preciso me prontificar mais nesse determinado defeito. A real é essa, e aí eu continuo me prontificando, até que eu possa um dia que eliminem de mim esse defeito. É assim que funciona. 7º passo, hiperespiritual. 8º e 9º, destroços do passado. Então, ele é espiritual, todos os passos são espirituais, cara. Só que ele não é também estrito sendo espiritual. O 10º passo é também passo coringa. Aí começa os passos coringa, né? 10, 11 e 12. Eu tenho que ficar olhando pra mim todo dia pra eu perceber padrões errados, ideias equivocadas, padrões de comportamento absurdos que eu continuo fazendo com novas roupagens. Eu boto novas roupagens aos mesmos e velhos padrões. Eu preciso identificar isso fazendo o 10º passo todo dia. Mas o 11º, esse sim, eu acho o passo mais espiritual de todos. É ali que, olha, aí eu tô falando religiosidade versus espiritualidade. Eu acho que para as religiões do planeta Terra, nos dias atuais, atingirem o patamar exigido ou pelo menos prometido no 11º passo, elas têm que ser muito boas de serviço, velho. Porque olha o que o 11º passo fala. Ele fala que através da prece e da meditação, que eu faço isso diariamente, eu vou conseguir me conectar com a mente de Deus. Porque se eu rogar para Ele o conhecimento da sua vontade em relação a mim, é isso que está no enunciado do 11º passo, significa que eu estou pedindo um contato telepático com Deus, velho. Olha só, eu vou saber o que Deus quer para mim através dessa prece, dessa meditação. Ao saber o que Deus quer para mim, tudo que eu peço para Ele são forças para realizar a vontade de Deus para mim. Desculpa aí, religiões, mas se alguma de vocês conseguirem esse nível de espiritualidade, parabéns, tamo junto nessa. E é por isso que eu falei que uma coisa é religião e outra coisa é espiritualidade. E o programa de 12 passos, ele trabalha com espiritualidade, sem ser religioso. Porque impuser religião para quem quer que for de nós, adictos e alcoólicos, esquece, velho. Você vai afastar o cara, nunca mais ele volta e vai usar droga e vai morrer. Então é por isso que a gente não impõe religião para ninguém. A gente não fala que nome de que Deus que tá ali numa sala. Se você quiser na sua partilha falar o que você quiser, você fala, velho. A minha sugestão é, para de falar não porque Cristo, não porque Buda, não porque Alá, não porque Krishna. Para, velho. Usa isso na sua religião, velho. Fala o nome do seu Deus na sua religião, numa sala. Fala poder superior, velho. Respeita o outro que não acredita no Deus que você tá querendo enfiar na goela dele, mano. A real é essa, vamos ser mais respeitosos. E é por isso que o programa é laico. Ele respeita a sua religião e ele também sugere que você respeite a religião do outro. Como que eu respeito? Para começar, para de nomear. Para de nomear Deus, qual que é o seu Deus. Ninguém quer saber qual é o seu Deus, velho. O seu poder superior você guarda pra você. Numa sala, fala poder superior. É melhor, velho. É melhor porque você vai estar incomodando menos, vai estar sendo menos chato, as pessoas vão gostar mais de você e você vai principalmente ajudar muito mais. A hora que você foca em princípios espirituais ao invés de religiões, você vai estar fazendo uma partilha assertiva, uma partilha que vai estar ajudando, uma partilha que vai estar salvando uma vida. Ao passo que, ao contrário disso, geralmente as partilhas que eu vejo muito, falando muito de religião, essas daí afastam o recém-chegado e afastam os veteranos também. Então vamos pensar um pouco e refletir acerca do tema do programa Independência de hoje: religiosidade versus espiritualidade. Não sei se era o que vocês queriam falar e eu não sei nem se era o que eu queria falar. Eu tô aqui debaixo de um bambuzal. Hoje o meu poder superior chama-se bambuzal e ele está me intuindo a falar exatamente o que eu falei. Obrigado, companheiros e companheirinhas, fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana. Eu vou botar umas inéditas aí do Júlio César.
Um abraço, um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. E enquanto eu não derrubar os muros que me aprisionam, são muros que eu não os vejo, mas eu os sinto. Eu tenho uma grande tendência de almejar o sucesso, mas acabar por me realizar no fracasso. Existe uma parte da nossa literatura que deixa claro isso. E eu preciso me atentar à literatura se eu quiser me libertar em relação a esses muros que eu acabo por construí-los sem perceber que os mesmos existem, fazem parte, estão de forma contínua e diária por parte de uma negação que eu crio em relação a quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou. Eu me recordo que no início do meu tratamento, junto ao programa de 12 Passos, o meu foco era a ideia de parar de usar álcool e drogas. Mas com o decorrer do processo do tratamento, eu comecei a perceber, mas eu só me atento a isso depois de 2 décadas sem uso, que eu já não estava mais preocupado com a ideia de parar de usar álcool e droga. Eu já tinha construído uma muralha que me distanciava da ideia do uso de álcool e droga, porque essa muralha estava pautada pelos bens materiais que eu tinha vindo a adquirir por não estar mais fazendo uso. Pois na minha história de uso de álcool e de drogas, obviamente, eu não permito nenhum tipo de construção. Ao contrário, é só destruição. Por causa que eu fico tão pautado pela ideia de obtenção da substância psicoativa alteradora de humor, que o foco é a compulsão e a obsessão da substância psicoativa. Existe uma pergunta dentro do primeiro passo, no Guia para Trabalhar os Passos, que retrata a ideia se eu conseguiria usar de forma satisfatória. E hoje é claro para mim que nunca houve essa ideia de forma satisfatória. Existia uma questão de compulsão e obsessão, não era satisfatório, era algo doloroso, mas eu não tinha interpretação. E hoje é muito claro para mim que as muralhas que eu construo, que me impedem de viver o que o programa oferece, são pautadas por situações que eu construí dentro dessas 2 décadas que eu venho aí dentro do programa. Então eu fiquei pautado, muito voltado para a ideia da compulsão e da obsessão de obter bens, acreditando que estar em recuperação é ter. E o programa em nenhuma parte da literatura determina que, por você estar sem uso de álcool e drogas, você vai ter casa, ter faculdade, ter filhos, você vai ter dinheiro, ter um bom emprego. Ao contrário, o programa busca trazer a ideia para a pessoa que segue o que o programa tem a oferecer, a possibilidade dele ser aquela pessoa que de alguma forma ele até almeja. E que ele entende que é satisfatório a ele viver uma vida plena, vida essa de comum acordo para com a sociedade como um todo. Mas não tinha como uma pessoa, no meu caso, por mais de 2 décadas fazendo uso de substâncias psicoativas, conseguir ter algum tipo de vida plena satisfatória, acreditando que eu conseguiria usar de forma moderada ou então de forma fracionada, como algumas pessoas assim acreditam que o fazem. Trabalho a semana inteira e ao final de semana vou fazer o uso de forma moderada, vai ser satisfatório. E na realidade não existe esse fator de ordem satisfatória, existe dor e sofrimento, estou a me esconder daquilo a qual eu já estou aprisionado. São muralhas que eu construo dentro do que eu sinto, para com que o outro não saiba quem eu sou, e assim acreditando que o outro, enquanto não souber o que eu sou, eu não vou ter que me modificar. E o programa é um programa de mudanças. Estar em recuperação é estar em movimento. Recuperação é movimento. E por muito tempo eu fico sem ter esta interpretação, aprisionado nas muralhas que eu mesmo construí, trazendo comigo aqueles grilhões que por muito tempo
me aprisionaram, me fizeram infeliz. Mas óbvio, não posso deixar com que o outro saiba que eu sou infeliz. Eu tenho um vasto tempo em recuperação. E por ter um grande tempo em recuperação, eu tenho que trazer a partilha de força, fé e esperança. É realidade que essa partilha de força, fé e esperança, quem estava a precisar escutar ela era eu, e não eu. Então, sofrendo das muralhas que eu mesmo construo, muralhas essas invisíveis, que eu impeço a minha pessoa de transpassar as mesmas por parte de não me revelar ao outro dentro daquilo que realmente eu sou, dentro daquilo que eu trago comigo, que está muito voltado para as questões da perda das virtudes que eu trago comigo, aonde eu, por muito tempo, fico pautado pelos defeitos de caráter, vivendo por estes, sobrevivendo por estes, executando e agindo através destes, e não entendendo, né, que essas muralhas construídas, as mesmas iriam me impedir de desfrutar o benefício do programa. Seria me libertar da doença, não seria parar com o uso, pois parar com o uso, existem inúmeros métodos para se parar com o uso. Vai para uma clínica, vai para um sistema psiquiátrico, vai para um regime hospitalar, para um sistema prisional, e ali se para. Mas a doença, ela não é detida ali. Nós podemos deter a doença num determinado ponto, através do que o programa oferece, e viver uma vida muito melhor do que todas as vidas já vividas, até mesmo com o uso da substância, quando passamos então a entender que nos aprisionamos e trazemos conosco inúmeros grilhões, pensamentos, condutas, comportamentos, perdas de virtude, problemas de ordem moral. Toda essa narrativa está escrita na literatura do Guia para Trabalhar os Passos. E o que eu acho importante ressaltar é que essas muralhas que me aprisionaram, nunca eu tinha prestado atenção que pessoas que não se aprofundam, não acabam por ler a literatura do Programa dos Anônimos, estas mesmas vivem aprisionadas numa maneira de pensar torpe, chula, uma maneira de pensar que determina elas uma fala que é até bonito de se escutar: eu sou impotente, e não se entende que nunca houve um fator de impotência. Houve sempre uma ideia de potencialidade, uma ideia a qual, independente da quantidade ou do tipo de substância que assim eu trazia comigo, eu usava tudo e saía para usar mais e comprar mais e queria mais. Isso não estava pautada pela compulsão e pela obsessão. Isso vem de um estado de debilidade. Impotência é o estado da debilidade. E eu não deixo de ser o débil porque eu paro de usar. Eu posso estar numa condição de debilidade por não entender que eu crio esse tipo de comportamento, que são as muralhas invisíveis que eu construo através da mentira, do auto-engano, da falta de percepção, do não me revelar ao outro, de não seguir o apadrinhamento, não permitir com que pessoas, lugares e coisas interajam dentro da minha identidade, onde os mesmos estão através da retina deles, entendendo o que eu estou fazendo e o quanto isso está me comprometendo e aonde que eu vou parar com isso. Porque eu não estou mais fazendo uso, o uso não faz mais parte. Agora o que me controla é a doença. Doença essa que está lá no Guia para Trabalhar os Passos, na primeira pergunta de 400 e tantas perguntas, a seguinte definição: o que a doença da adicção representa para você? E por um bom período, mais de décadas, eu acreditava dentro da ideia de que eu usava droga porque eu era adicto. E a realidade é outra. Eu sou adicto, e um dos sintomas da adicção, pautado na compulsão e obsessão, é fazer o uso de algo. Então eu tenho pessoas que têm problemas com obesidades, outras com trabalho, outras pessoas com compras, com jogos, com sexos. E muitas vezes tem problema com sexo e não usa droga, não bebe, não faz uso de nenhum tipo de substância alteradora de humor, mas tem adicção. E quando eu me atentei a isso, essas muralhas invisíveis que eu construo, elas vão sendo quebradas.
Porque eu entendo que o mecanismo de defesa, a negação da minha realidade, que é a raiva que eu sinto, ela passa a não existir mais e começa então, a partir daquele momento, o programa a ter uma efetividade, e essa efetividade que o programa tem me esclarece quem eu sou, da onde que eu vim com essa maneira de pensar, construindo essas muralhas invisíveis, até onde eu cheguei no programa, no grupo, o elemento de maior força para tratar da doença da adicção, e estando nesse local, que é o elemento de maior força para tratar quem é portador de doenças de adicção, eu construo novas muralhas. Para onde eu vou, se eu estou aprisionado dentro dos grilhões que eu mesmo construo? E agora que eu tenho o programa, eu vou mesmo me libertar destas muralhas construídas pela pessoa que assim eu sou? Ou eu vou ficar a viver através do que a doença assim determina? Uma forma, uma maneira para com que eu acredite que, porque eu não estou usando drogas há mais de 2 décadas, eu já estou em plenitude. E a realidade é muito outra. Porque não dá para viver um estado de satisfação, nem com o uso, nem o sem uso, se eu não entender quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde eu vou, com o que o programa me oferece, onde o que o programa me oferece é um método, está escrito no Guia para Trabalhar os Passos, no 4º passo, para que eu me aprofunde dentro quem eu sou, que chega ao ponto de fazer o uso abusivo, desenfreado de substâncias psicoativas, acreditando que esse uso não iria me trazer insatisfações. Que eu então, ao usar as substâncias, eu então me via satisfeito, me via realizado, me via pleno. E agora, quebrando essas muralhas, dentro de negar quem eu sou, falando quem eu sou para o apadrinhamento, me revelando no grupo, deixando com que as pessoas saibam o que se passa dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser, eu quebro essas muralhas e começo a entender que este programa de recuperação é um programa de liberdade, é um programa onde eu tenho a possibilidade de viver uma vida muito melhor do que todas já vividas, até mesmo com o uso ou sem o uso. Porque senão eu fico pautado na ideia que eu só tive sofrimento no uso, ou então que em recuperação eu só tenho prazer, alegria e satisfação. E eu preciso encontrar essas muralhas que eu construo, que estão pautadas num mecanismo de defesa de não permitir com que o outro saiba quem eu sou. Porque se o outro souber quem eu sou, eu vou ter que me libertar. E me libertar implica em quebrar essas muralhas, libertar a pessoa que precisa do que o programa tem a oferecer, me libertar da doença, não mais do uso da substância que já não faz parte há mais de 2 décadas. Ou eu me atento a isso, ou eu fico pautado dentro do processo da superficialidade, de que agora, por não estar usando álcool e droga, eu estou realizado, vou ser um bom pai, eu ganhei um bom emprego, eu tenho um bom salário, eu sou um cara que fiz a faculdade, agora eu comprei um carro, eu tenho uma moto, e eu estou em recuperação. E se recuperação é movimento, por que eu não me movimento então para me libertar dessas muralhas que eu construo, que me obriga a acreditar por muitas das vezes que eu preciso, diante da sociedade, seguir padrões de uma mente coletiva, mente essa que muitas vezes mente por demente, sem mente, que assim eu sou. Eu preciso quebrar as muralhas que me aprisionam, as muralhas que eu mesmo construo, sem estar a fazer o uso da substância. Eu preciso entender o que me faz ficar aprisionado e não me deixa me revelar e viver o programa no todo. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Eu acredito muito que enquanto eu não me atentei na possibilidade de ser um hospedeiro em relação a uma parasita, no caso, a doença da adicção, e que os sintomas desta doença são os sintomas que estão hospedados em mim, e se eu não fizer nada contra, eu vou ter problemas maiores. Enquanto eu não me atentei a isso,
eu não entendia que essa minha busca desesperada, que por vezes eu tenho em estar tomado por dopamina, endorfina, essa produção desesperada que eu busco de serotonina, essa sensação de bem-estar que eu anseio, ela é por parte desta condição oportunista, dessa parasita que está hospedada em mim, que é a doença da adicção. Eu acho interessante que, se eu não me atentar às questões de obsessão e compulsão que eu tenho por parte de sintomas desta parasita, que me obrigam, por vezes, até mesmo a me lesionar, eu falo dentro de uma questão física quando eu estou numa atividade física, mas existem lesões que são de fundo emocional porque estou envolvido em situações de fundo emocional. E esse hospedeiro aí que eu sou para esta parasita, por vezes não se atenta a isso, não se atenta. E aí a minha busca desesperada por dopamina, endorfina, serotonina, essa condição que eu anseio por me sentir bem, não me deixa enxergar que eu estou a me envenenar. Eu fico doente por parte de pensamentos que me abalam e que me deixam imunologicamente extremamente comprometido. Eu sofro desse envenenamento. E aí, quando eu estava a usar as questões de álcool e droga, eu não tinha essa sacada, porque eu bloqueava o processo da sinapse com a questão da substância química, o uso da substância química, eu bloqueava, e aí eu não entendia o processo, a qual eu estava me comprometendo de uma forma intrínseca, de dentro para fora, tentando, ansiando, né, aquela ânsia desesperadora em busca da sensação de bem-estar o tempo todo, que de certa forma, ao fazer uso da primeira substância, eu encontrava. É como descer da montanha-russa. Eu só sinto aquela sensação, aquele frio na barriga, na primeira vez que eu desço no carro, na montanha-russa. Depois eu fico ali na fila por mais 2, 3 horas, esperando chegar a minha vez novamente, não importa se está chovendo ou se está um sol que está derretendo. Eu fico ali porque eu quero a busca, anseio por aquela sensação que eu obtive pela primeira vez que eu desci naquele carrinho da montanha-russa. E não vou mais ter essa sensação. Acho que o que é interessante entender é que esse parasita que está hospedado na minha pessoa, né, esse hospedeiro que eu sou, não consegue ter esse entendimento, não consegue sacar isso. E aí eu também não saco, né, que de forma imunológica eu estou extremamente abalado, propício a inúmeras doenças físicas, e que seriam aí os resultados finais desse uso abusivo de substância química, dentro dessa busca incessante de bem-estar e prazer, que eu estou atrás. E que se estou numa condição física, eu vou sofrer lesões físicas, lesões essas que somente após uma avaliação de um profissional da área, vamos pensar na questão de uma corrida, né? Quem vai avaliar, o ortopedista, ele vai vir e vai falar, a maneira como você fez foi de tamanha intensidade que agora você não pode mais continuar a fazer. E no caso do dependente químico, quando o programa vem, o programa me mostra que a maneira como eu fiz, eu não tenho mais a possibilidade de voltar a ter contato com aquela substância por causa que foi de tamanha intensidade que me comprometeu tamanho, gênero e grau, que afetou áreas da minha vida, como a literatura fala, né, físicas, mentais e espirituais, que me comprometeu a ponto de eu chegar ao ápice da minha loucura, né? Que é viver para usar e usar para viver. Essa sacada eu acho extremamente importante entender. Eu acho que as pessoas que não conseguem se atentar a isso, elas têm problemas maiores. Porque o que seria então um desses sintomas de envenenamento, né? Que eu trago a ideia: raiva, ódio, rancor, ira, vingar-se. Esses sintomas são sintomas desta parasita que oportunistamente ela está hospedada em mim. É de uma forma muito oportunista que esta doença trabalha. Eu dou vazão para isso. Eu sou o algoz que dou
espaço para essa doença crescer. Por isso que o grande sacar através do programa de passos, que não é um programa de pulo, é um programa de passos, né? Um passo de cada vez, é entender que o resultado final desta doença é a substância psicoativa alteradora de humor. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. É como dor de dente, né? Eu tenho uma cárie, eu não sou a cárie. E quando eu vou no dentista, eu preciso entender que não basta ele consertar o dente. Eu preciso ter a noção como que eu faço para ter a cárie. Pois se ele somente fizer a obturação, colocou uma massa ali, tampou o buraco, obviamente eu vou ter problemas novamente. Por causa que essa parasita chamada, através, né, dessa oportunista adicção, ela vai me fazer aí, dentro de uma série de sintomas, fatores de envenenamento, do tipo, não escova o dente, não faz um bochecho, não passa um fio dental, e o resultado final é novamente ter uma cárie. E a literatura deixa clara, né? Muito claro. Não importa o que ou quanto você usou, estar limpo tem que vir em primeiro lugar. Eu preciso entender que estar limpo é estar dentro de um estado de lucidez, é entender os parâmetros, é entender que a minha perda do senso de limite me compromete a ponto dessa parasita hospedada, né, dessa parasita que se utiliza desse hospedeiro aqui, ela só tem uma intenção, é dizimar a minha pessoa. Eu preciso entender quanto eu me enveneno de sintomas desta doença. É da raiva, é do ódio, é do rancor, é de justificar, racionalizar, sofrer de desconfiança do outro, buscar vingar-me, achando que fui lesado dentro de um parâmetro de vitimização. Por que acontece comigo? Qual é o motivo que só comigo acontece isso? Se eu não me atentar a isso, eu não consigo me atentar que, imunologicamente, uma pessoa que está com gripe, ela não está com gripe porque ela está a espirrar ou está a demonstrar febril o quadro dela. Houve uma baixa da imunidade dela que pode ter vindo a partir de uma questão emocional. Questão emocional é essa, que é esta parasita hospedada nesse hospedeiro, que está a hospedar a doença da adicção, se sente abalado por parte de terceiros, questões externas, e o compromete intrinsecamente de dentro para fora, e ele manifesta um sintoma. Esse envenenamento de ordem mental, se eu não tenho essa sacada, esse perceber da coisa, eu não me atento às sinapses. Que essa minha busca que eu tive quando jovem, descendo no carro da montanha-russa, era já uma parte que me faltava de uma sensação que eu almejava, uma sensação de bem-estar. E eu encontrei essa sensação quando eu desci pela primeira vez no carrinho da montanha-russa, e depois fiquei na fila por horas, debaixo do sol, da chuva, buscando ter a mesma sensação, descendo novamente por várias vezes seguidas, de forma compulsiva, obsessiva, sem sacar que eu não iria nunca mais ter aquela primeira sensação que eu tive quando pela primeira vez eu desci naquele carrinho. Olha que percebimento que eu acabei por buscar dentro da idade que eu tenho hoje, cronológica, física, que transcende a idade que eu tinha quando eu entrei pela primeira vez naquele carrinho. E hoje, entendendo que sou portador da doença, eu tenho a doença, não sou a doença, me ajuda muito a entender que quando eu cheguei no programa, eu entendia, achava, acreditava que essa ideia de falar eu tenho a doença é porque eu usava álcool e drogas. E agora eu entendo que eu não uso mais álcool e drogas por mais de 2 décadas, e tenho a doença, e ela trabalha independente do uso da substância. E que quanto mais tempo limpo estou, mais perto do uso eu fico.
porque a doença está trabalhando, a doença está atuante, a doença está viva. É uma doença que ela não necessita do uso da substância para com que ela atue. Ela atua independente do uso. E essa sacada eu preciso ter. Porque quando meu corpo avisa que eu estou zerado de dopamina, zerado de bem-estar, zerado de sensação de adrenalina, quando meu corpo avisa, eu busco, dentro de um ato desesperado, que são as minhas obsessões e compulsões, de uma forma muito egoísta, muito controladora, tentar satisfazer essa oportunista da doença que está como uma parasita hospedada dentro desse hospedeiro que permite essa hospedagem da doença, não usando o programa como eu deveria sim usar, que não é para parar de usar droga, mas sim é para entender como fazer para não voltar a me drogar. E essa ideia de usar o programa para não voltar a me drogar é algo extremamente profundo. Por isso que eu entendo que pessoas que conhecem o programa de 12 Passos, nem todos vão viver o que o programa tem a oferecer. Muitos vão parar de usar droga, acharem que encontraram um sucesso total e depois de um determinado tempo vão acreditar que não precisam mais estar vinculados aos grupos, pois não estão mais a usar drogas e não estão a atentar-se que a parasita está trabalhando no hospedeiro, trazendo a ele um pensamento, um auto-engano, uma autossuficiência que ele não tem e ele passa a negar, justificar, racionalizar, sofrer da desconfiança do outro e não está atentando-se de que ele está dentro dos sintomas desta parasita que está hospedada nele e ele, como um hospedeiro, não está entendendo isso. Quando ele se der por si, ele já está dentro da situação do uso novamente. E eu vejo que eu faço isso sem a substância psicoativa. A hora que eu vou ver, eu estou dentro do uso de uma substância que me compromete, no meu caso, uma questão de saúde, dentro da diabetes, eu estou dentro do uso do leite condensado, do açaí, de um sorvete, de um doce, situação essa que eu não precisaria estar a fazer. E acabo estando a fazer por causa que envenenado dentro de uma condição onde eu estou hospedando essa parasita, o meu pensamento doente, imunologicamente abalado, o meu corpo, acreditando que eu estou num déficit, na falta de algo, eu busco uma sensação de bem-estar. Não encontrei na corrida, não encontrei no esporte, não encontrei nas compras, não encontrei no sexo, não encontrei no jogo, então eu opto pelo uso de uma substância que me compromete. No meu caso, leite condensado, doce, sorvete, açúcar. No caso de uma pessoa que não tem essa sacada, dentro da ideia de assumir que existe um parasita hospedado nele e que os sintomas deste parasita é dito e falado, está escrito no primeiro passo do texto básico do livro da Irmandade de 12 Passos de Narcóticos Anônimos, ele não saca isso, porque a ideia dele é de que agora ele não usa droga, ele pode tudo. A hora que ele se der por si, ele está no uso da substância, não entendendo que o uso, esse parasita, assim está fazendo com que ele se envenene da substância de forma compulsiva e obsessiva, uma forma faminta, egoísta, está a controlar ele dentro de uma oportunidade que apareceu para o parasita. E o hospedeiro não sacou isso. Então eu preciso me atentar muito a esse estado de envenenamento mental, pensamentos doentes, que me abalam, me controlam e que me fazem acabar por viver sintomas desta doença chamada adicção. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Eu queria falar com vocês sobre 3 pontos que eu acredito ser de extrema importância para as pessoas que vão se recuperar. O primeiro é quem que eu sou. O segundo é que doença é essa. E o terceiro, que programa é esse. Quando eu busco entender quem que eu sou, eu estou tentando compreender, dentro da minha trajetória, da onde que eu vim
e aonde que eu cheguei. Quando eu começo a entender que quem eu sou é uma pessoa que traz na sua trajetória uma composição de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de muito abandono, eu entendo a tristeza a qual eu fui pego por esta tristeza e também o que eu usei para deter essa tristeza. O meu egoísmo nesse ponto, ele está manifestado, porque eu sou uma pessoa tão egoísta que eu me privo de dividir com os outros quem eu sou. Eu me privo de deixar saber quem que eu sou, o que me acontece, o que realmente me falta. Então a parte que me falta, eu me privo de deixar com que o outro saiba disso. E enquanto eu vou me privando de deixar com que o outro saiba o que está me faltando, eu não me vejo. E o meu não me ver me compromete muito. Porque eu tenho que saber quem que eu sou. Eu sabendo quem que eu sou, eu tenho a possibilidade de falar para o outro um pouco daquilo que eu acredito que me compromete, daquilo que na minha trajetória eu posso interpretar que é o que me entristece por demais, e dentro disso que me entristece por demais, eu opto pelo álcool, pela droga, como uma saída fácil e rápida. Eu já optei por outras formas de saída fácil e rápida, do tipo meus relacionamentos, ou então algumas fugas que eu fiz, geográficas, de mudanças de estado, de mudanças de país. Eu já fiz algumas coisas nesse sentido, mas eu percebo que o que muito me comprometeu foi não saber quem eu sou. E eu preciso entender isso. O programa de passos, ele me deu essa liberdade de eu entender um pouco de quem que eu sou. E aí dentro desse entender um pouco de quem que eu sou, um dos pontos que eu entendi que me priva do benefício que o programa tem a me oferecer, que é me libertar da onde eu me aprisionei, porque no meu caso eu me aprisionei dentro do uso de álcool e drogas. Com 12 anos de idade eu já trazia uma gama aí, um conjunto de tristeza, de angústia, de depressão. Eu já trazia desde a minha infância, e aí aos 12 anos de idade, eu quando fumei pela primeira vez, quando eu bebi pela primeira vez, eu já me achei, eu me encontrei, me compôs. A tristeza que eu carregava, ela foi substituída por uma sensação que eu nunca tinha tido. E olha, que eu já tinha tido vários tipos de eventos na minha vida, tipo cair de cabeça da bicicleta, pular de trampolim do parque, feito coisas que geravam alguns sentimentos, geravam algumas experiências, geravam algumas coisas para a minha história, e aquilo tudo não era como foi quando eu me droguei. Quando eu me droguei, eu me achei. Tum! Foi um despertar, foi uma sensação, foi uma composição na minha história que foi algo muito profundo. E aí, isso é importante eu sacar, porque aí eu entendo um pouco da minha trajetória, entendo um pouco do meu egoísmo, um pouco do meu abandono. Eu começo a entender que se eu não existo, eu tenho problemas maiores. E uma forma de entender essa questão de quem eu sou é dentro dessa minha falta de existencialidade para com os outros. Então, quando eu permito para com que os outros saibam que eu sou aquilo que eu começo a entender que eu sou, eu vou dando uma margem, vou abrindo um precedente para as pessoas saberem da minha trajetória. Quando as pessoas vão sabendo um pouco da minha trajetória, vai ficando mais leve o meu fardo. Esse fardo que eu carrego é o fardo de muita angústia, de muita prevaricação, de muito medo, de muita falta de aceitação, de comparação, de desconfiança dos outros, que são todos sintomas que está dentro desse programa aí que eu tenho. Então, quem que eu sou? E aí eu começo a sacar que dentro disso que eu sou, que vai vir muita coisa do que o programa tem para me elucidar, que doença é essa que eu trago? Que doença que é essa que falam que eu sou portador? De uma doença que trabalha dentro de um tríade, dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. Então, muito antes de eu fazer o uso da substância química, quando muito jovem, eu já era portador desta doença. E portador desta doença de uma maneira a qual eu desconhecia, porque eu também não tinha entendimento de quem que eu era
eu sofria dentro de um egoísmo, dentro de um medo de que se eu falasse ao outro o que eu estou sentindo ou o que eu estava vendo, por parte das situações que eu via em relação ao meu pai, em relação à minha mãe, em relação aos meus irmãos, em relação aos meus primos, se eu falasse realmente o que eu estava sentindo ou o que eu estava vendo, eu acho que isso ia me comprometer muito. Então eu era uma pessoa muito introvertida, eu não era extrovertido. Eu me tornei extrovertido quando eu comecei, dentro disso que eu não me conhecia, o uso do químico. Aí o uso do químico faz vir à superfície uma pessoa que eu realmente não sabia quem era mesmo. Porque quando eu bebia, quando eu fumava, quando eu cheirava, quando eu fazia esse tipo de coisa, eu me transformava. Então, em alguns momentos eu era uma criança bem tímida, egoísta ao extremo, medrosa, né, recatada. E quando eu cheiro, quando eu bebo, quando eu fumo, eu me transformo. E dentro dessa transformação eu começo a construir alguns personagens, e esses personagens começam a me acompanhar dentro dessa minha trajetória. E quando eu chego a entender através de outros que eu sou portador de uma doença, eu fico muito confuso, porque que doença é essa que eu tenho? Que doença é essa? Da onde vem essa doença? O que é essa doença? Como que essa doença age na minha vida? Qual que é o sentido de Júlio entender que é portador de uma doença? Vai me esclarecer no quê? Quando eu comecei a perceber isso, me ajudou muito, por causa que quando eu escutei as pessoas falarem que essa doença a qual eu sou portador ela é progressiva, incurável e de fins fatais, eu comecei a fazer uma comparação que antes de eu fazer o uso da substância, eu era um tipo de pessoa. Depois que eu comecei a fazer o uso da substância, eu me transformei num outro tipo de pessoa. E aí eu comecei a entender que esta doença é uma doença que ela faz com que aconteçam algumas transformações no ser humano, especialmente no ser humano do Júlio, que compromete a pessoa que é portador dessa doença, dentro desse tríade, da maneira de pensar, da forma de agir, do jeito de ser, que a própria pessoa, por não entender quem é, vai ter muita dificuldade em reconhecer que doença é essa. Quais são as ações dessa doença? Qual é a dimensão e a probabilidade desta doença me levar ao ápice final, que é o resultado final desta doença, que é o uso da substância química. Sendo que o resultado, após o uso dessa substância química de forma compulsiva e contínua, é o estado da loucura ou o óbito. Então, quando eu começo a procurar entender a ideia de quem que eu sou, olhando minha trajetória, e depois sacar que doença é essa, eu vou abrindo um precedente para compreender que programa que eu tenho. Então, quando eu recebo a oportunidade de desfrutar do benefício de um programa que me dá a condição do autoconhecimento, me dá a condição de me perceber, me dá a condição de falar, me dá a condição de sentir, quando eu começo a sacar que esse programa me dá alguns precedentes e eu passo a me permitir com que esses precedentes venham a fazer parte desta pessoa que eu passei a conhecer quem eu sou, pois uma vez que eu comecei a sacar quem eu sou, aquilo que eu era, que eu não sabia quem eu era, dentro do meu egoísmo, do meu medo, das minhas prevaricações, de todos os sintomas que falam dentro da literatura desse programa, esse precedente me dá uma condição de eu ir parando a identidade daquilo que eu era, começar a perceber quem eu sou, entender da onde que eu vim, aonde que eu cheguei, e dentro disso, a qual eu cheguei, eu começo a falar por quais motivos eu cheguei a isso. E aí eu comecei a trazer uma narrativa para algumas pessoas sobre os motivos que me levaram ao uso abusivo do álcool e da droga, aos motivos que eu não queria que as pessoas soubessem quem eu era, nem tampouco deixava com que as pessoas fizessem parte. Então esse programa foi me dando condição de fazer parte, falar quem eu era, deixar claro para mim e para os demais o que eu esperava, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é errado. Então eu fui matando um ser, na realidade, com esse programa, que quando esse ser
entende que ele tem uma doença, e uma doença progressiva, incurável e fatal, esta doença, ela perde a força. Quem ganha força é o programa. E aí eu vim entender que aonde eu me encontro, no momento que eu me encontro, eu tenho uma chance ímpar para que eu venha dar certo. E eu não vou dar certo porque eu parei de usar droga. Então, quando eu escuto algumas pessoas falarem, isso no grupo, ou em alguma reunião de recuperação, aonde for, quando eu escuto algumas pessoas falarem que aquele cara que se drogou, porque eles estão falando deles, mas eles estão trazendo uma narrativa como se aquele cara fosse um problema, como se aquele cara causasse transtornos. E eles não entendem muitas vezes, que é algo que eu acabei por entender através dessa interpretação de quem eu sou, que doença que eu tenho, que programa que é esse. Quando eu comecei a sacar esses pontos, que são pontos incomuns, eu passei a dar uma devida atenção, que quando outros companheiros passam a partilhar sobre aquele cara que eles foram, aquele cara que fez as barbaridades que fez, eu comecei a entender que eles não estão entendendo que é a mesma pessoa. É aquela pessoa que fez tudo aquilo que eles estão narrando, é a mesma pessoa que está falando com desdenho sobre aquela pessoa que fez tudo aquilo. Eu preciso sacar que é a mesma pessoa. Senão eu vou ter problemas maiores. E esses problemas maiores é o que me compromete. Eu preciso entender que doença, após eu entender que na minha trajetória o que me construiu foi meu medo, minhas prevaricações, o meu egoísmo, a minha inveja, todos os sintomas que estão no programa, que eu vim compreender lá na frente, eu preciso sacar que doença que é essa, que faz a pessoa, quando está partilhando, não interpretar que é a mesma pessoa, aquela que está se referindo à pessoa que está falando sobre a pessoa que fez todos aqueles danos a si próprio e a outros que acabaram se permitindo no processo a receber o problema. E agora, porque senão tudo que eu vou construir, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou trazer, tudo que eu vou querer fazer com que o outro compreenda, não vai ter base, porque eu vou sempre trazer uma ideia que é uma ideia demasiado simplista. Eu preciso entender que aonde eu cheguei foi só o resultado final da minha doença. Eu não cheguei ao uso do álcool e das drogas por causa que eu caí de paraquedas numa situação que tinha álcool ou tinha droga e por isso eu usei, ou foram algumas pessoas que acabaram me induzindo a usar. Eu fiz o uso da substância porque eu não tinha escapatória. O resultado final de uma pessoa que não se conhece, o resultado final de uma pessoa que traz na trajetória de vida dele uma série de pormenores que ele não quer ter contato com esses pormenores, vai fazer ele buscar uma saída fácil e rápida. A minha foi álcool e droga. Outras pessoas, eu já entendi que buscaram saídas do tipo, vou viajar, vou tentar trabalhar demais, eu vou virar obsessivo por alimentos, eu vou buscar estudar, e no final se tornaram tristes, falidas emocionalmente e acabaram pelo recurso do químico. Eu entendi que o meu recurso, que foi usar químico, que foi de uma forma intrínseca, inteira, foi de dentro para fora, porque ao usar eu tive uma satisfação plena, satisfação essa que eu nunca tive em lugar algum. E agora eu venho buscando obter essa satisfação, esse bem-estar, esse momento de felicidade, de nirvana, eu posso assim falar, através do programa que eu tenho. Então eu saco quem eu sou na minha trajetória, entendo a gravidade da doença, que doença que é essa, e agora, que programa eu tenho e disponibilizo para o Júlio, para que o Júlio seja feliz. Isso é muito importante. Valeu.
Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.